Meu querido Padre Edmilson, amados e amadas de Deus, nós estamos celebrando a nossa padroeira, Santa Teresinha. Santa Teresinha que foi uma santa da humildade. A mulher que não se proclama grande, a exemplo de Maria, mas a mulher que percebe que o seu caminho de santidade são as pequenas coisas. E se nós percebermos bem, o que a palavra de Deus apontou para nós hoje também foi a humildade. Ela condenou a arrogância. Na primeira leitura, nós encontramos Deus que pergunta: por acaso são os meus caminhos que não são corretos, são os vossos caminhos que não são corretos? Quer dizer, o povo, numa atitude de arrogância, não reconhecia o seu erro, não reconhecia o seu pecado e jogava a culpa em quem? Em Deus. Então o povo que devia perguntar naquele tempo: será que os caminhos de Deus não são corretos? Será que os julgamentos de Deus não são corretos? E Deus pergunta: será que são os meus julgamentos que não são corretos ou são os vossos? E aí Deus diz: se o justo abandonar sua justiça e pecar, e viver no pecado, ele morrerá por causa do seu pecado. Mas também, se o pecador abandonar o seu pecado, ele, e viver na justiça, ele viverá. Quer dizer, Deus mostra que Ele é misericordioso. Ele é Deus humilde. É um Deus misericordioso. Um Deus que ama a humildade. Um Deus que está sempre pronto a acolher o pecador. Um Deus que está sempre pronto a acolher aquele que volta para Ele com o coração humilde, com o coração arrependido, com um coração verdadeiramente humilhado pelo seu pecado, pela consciência do seu pecado. Isso, amados e amadas de Deus, é uma atitude de grande consolo para nós. Percebermos que Deus é misericordioso, que Deus sempre nos ama e sempre nos perdoa, que a gente pode sempre voltar para Ele com uma atitude de arrependimento, que Ele sempre nos perdoa. A santa que nós estamos celebrando hoje, Santa Teresinha, no seu grande amor, ela sempre queria a conversão dos pecadores. Por isso que ela é padroeira das missões. Porque dentro de um Carmelo, ela tinha o mundo no coração. Porque é um coração que amava. Um coração que amava a altura do amor de Deus. Um coração que aprendeu a amar. Mas não aprendeu só a amar segundo a medida humana. Foi aprendendo a amar à medida de Deus. Né? Isso é muito importante. Amar à medida de Deus. Porque às vezes a gente coloca limite na nossa capacidade de amar, não é verdade? Eu amo até aqui, daqui não amo mais não. E a gente gosta de colocar limites, né, na nossa capacidade de amar. Mas Deus tem limite na sua capacidade de amar? Não. Se Ele perdoa sempre, Ele tem limite na sua capacidade de amar? Não. E Santa Teresinha percebeu isso. Foi a mulher que não colocou limites à sua capacidade de amar. E por isso amou à altura de Deus. Por isso amou à medida de Deus. Coisa bonita, né? Amar à medida de Deus. Todos nós somos chamados a isso. A sair da nossa mesquinhez na capacidade de amar, né? A irmos deixando-nos curar da nossa mesquinhez e começar a amar mais à altura, à medida de Deus. A gente é assim, se o outro faz alguma coisa para a gente faz para ele também, né? Ou para ela. Mas se ela não me faz, eu não faço. Mesquinhez, né? Atitudes mesquinhas.
A gente gosta de viver assim às vezes, né? E Santa Teresinha não. A mulher que teve um coração grande, percebeu a altura do amor de Deus. E tem um fato muito bonito na vida dela, que tinha um camarada na França que tinha feito horrores lá, tinha feito coisas assim pesadas, e ela rezava pela conversão dele, porque ela queria. Quem ama, quer que todo mundo mude. Quem ama de verdade, quer que as pessoas mudem. Quer que todo mundo se salve. Mesmo os mais atrozes pecadores, mesmo aqueles que cometem coisas, quer que as pessoas mudem. E ela começou a rezar pela conversão desse camarada. E ele tinha sido condenado à morte, assim, enforcado, naquele tempo se enforcava ainda. Estamos no final dos anos 1800 na França. E ela começou a rezar pela conversão dele. E ela pediu um sinal de que ele tinha se convertido. Mas não vinha um sinal, não encontrava nada que fosse. E aí até que, antes de morrer, o camarada pediu o crucifixo. E os jornais noticiaram isso, ele beijando o crucifixo. Isso para ela foi o grande sinal que ela tinha pedido a Deus da conversão daquele camarada. Coração que ama, né? Que não pode estar lá, mas reza. Reza pedindo que Deus haja naquela situação, que Deus mude aquela situação, que Deus mude a vida, a existência das pessoas. Porque ama. Porque ama, quer a salvação de todos. No Evangelho nós encontramos Jesus que conta uma parábola. E conta uma parábola para quem? Para aqueles anciãos, para os fariseus, para gente que pensava-se muito entendida da religião, muito entendida das coisas de Deus. Um pai tinha 2 filhos e diz para um: vai trabalhar na minha vinha. E o filho diz que não vai, e vai. E diz para o segundo depois: vai trabalhar na minha vinha. E ele diz que vai, e não vai. E Jesus pergunta para eles: qual dos dois fez a vontade do Pai? Claro que respondem corretamente o primeiro. E Jesus vai dizer para eles depois que veio João Batista, pregou, e eles não acreditaram em João Batista. E os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram na pregação de João Batista. Jesus vai dizer: por isso eles e elas vos precedem no reino dos céus. Coisa dura, né? Dizer para aquele pessoal que achava entendido de religião e achava que vivia religião ao pé na risca ali, né, como a lei mandava. Jesus dizer que as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Jesus não era fácil também não, né? Mas diz. Por quê? Porque elas e os cobradores de impostos, ouvindo a pregação de João Batista, o que fizeram? Acolheram. Gente de coração simples, gente de coração humilde, gente de coração simples e gente de coração humilde, que percebe a ação de Deus. E por isso muda de vida, por isso acolhe. Por isso acolhe a ação de Deus. Por isso acolhe o agir de Deus. Por isso acolhe os mensageiros de Deus. E aqueles anciãos, aqueles fariseus, não eram capazes de acolher a ação de Deus, não eram capazes de acolher os enviados de Deus, não acolheram João Batista, não acolheram Jesus. Gente com coração arrogante. E quem tem coração arrogante não consegue perceber a ação de Deus. Não consegue perceber Deus que age. Porque já está com o coração muito cheio de si mesmo, né? Já está com o coração muito cheio do seu orgulho. O orgulho mata. Né? É bom ter um pouco. É bom ter um pouquinho de orgulho, de amor próprio. Né? Mas em excesso mata. E aquelas prostitutas, coitadas, e os cobradores de impostos, não. Gente que era capaz de ver a ação de Deus. Gente que era capaz de acolher o sinal de Deus e mudar de vida. E por isso Jesus diz: não vos precederão, mas vos precedem já
né? No presente quer dizer, no seu tempo já. Né? E São Paulo, na segunda leitura aqui, colocou para nós a humildade de Cristo Jesus. Um belíssimo hino, tirado do capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, fala da humildade de Jesus. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Então é o que São Paulo fala para a gente na segunda leitura. Que Cristo Jesus convida os filipenses daquela época, a comunidade de Filipos, era uma comunidade que tinha muito militar aposentado, né? Militares que tinham servido no Império, tinham sido soldados, tinham sido até comandantes e tinham se aposentado. Então era uma região que devia ter muito militar aposentado. Esse povo deve ter se convertido também ao cristianismo. Gente que tinha um ego alto, não é? E o que São Paulo convida a esse pessoal? E convida a nós hoje, convida a mim em primeira pessoa e cada um de nós. A humildade. A humildade de quem? De Cristo Jesus. E por que Jesus foi humilde? São Paulo explica. Ele existia antes de se encarnar como Deus. Era o Filho eterno do Pai. Mas ele se apegou à sua condição divina? Não. Ele se esvaziou da sua condição de Deus, assumiu a nossa condição de mortais, a nossa condição humana, e não só assumiu a nossa condição humana, mas ele se abaixou até a morte e morte de cruz. É o Filho de Deus que se abaixou até a morte e morte de cruz. E fez isso por quê? Por amor a nós. A humildade de Cristo Jesus. E aí São Paulo vai dizer, se abaixou até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou. Pela sua humildade, Deus o exaltou e o constituiu Kyrios, quer dizer, Senhor de tudo. É o Cristo ressuscitado, nós proclamamos, Cristo é Senhor, está ressuscitado no meio de nós, à direita do Pai, Deus o constituiu Senhor de tudo. A humildade de Cristo Jesus, que é exemplo para nós também no nosso caminho de humildade. E Santa Teresinha foi uma santa extremamente humilde. Santa Teresinha, ela queria ir para o Carmelo, ela morreu com 24 anos, né? Uma vida breve, mas uma vida intensa. Os homens e as mulheres de Deus têm assim uma vida intensa. Santa Teresinha tem uma vida muito intensa. Já desde pequena ela quer ir para o Carmelo, ela tinha as irmãs que já estavam no Carmelo, e não é permitido, ela vai até a Roma pedir o Papa, dá um jeito de ir a Roma, mas não consegue também, depois consegue entrar no Carmelo, entra no Carmelo. E no Carmelo, Santa Teresinha percebe uma coisa: como é que ela vai se santificar? O Carmelo naquele tempo seguia a via de Santa Teresa d'Ávila, né? Dos grandes êxtases, dos espirituais, do caminho de perfeição espiritual. E Santa Teresinha, na sua pequenez, percebe que isso é muito para ela. E como é que ela vai se santificar? Através das pequenas coisas. Ela percebe que o seu caminho de santidade são as pequenas coisas do dia a dia. O amor, ele se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia. Ela tinha aquelas irmãs rabugentas. Vocês pensam que o convento não tem freira rabugenta? Não? Tem também. No tempo dela já tinha também. Aquelas irmãs rabugentas que gostavam de maltratar as coitadas novas que estavam chegando. E tinha freira assim, e tinha aquelas que ela ia lavar roupa, ficava espirrando sabão nela. E ela acolhia tudo isso como forma de santificação. E fazia as freiras se sentirem amadas, né? Porque maltratava ela, retribuía com amor. Fazia também as freiras se sentirem amadas, mesmo aquelas que as maltratavam. Né? A mulher que amou com beleza. E Santa Teresinha percebe que a santidade vai se realizando nas pequeninas coisas da vida do dia a dia. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, mas não se dá conta disso, de que o nosso testemunho da fé, a nossa santidade, passa pelas pequenas coisas da nossa vida do dia a dia.
da nossa vida de família. Desde a capacidade de sorrir, de dar um sorriso, desde a capacidade de dizer muito obrigado, desde a capacidade de dar um copo d'água. Alguém que está sentado vendo televisão e te pede um copo d'água, você vai alegre dar um copo d'água. Desde a capacidade de fazer pequenas coisas, lavar uma pia, lavar um vaso, varrer, mas por amor. O caminho da santidade passa pelo caminho do amor. Não adianta nada ir lá lavar a pia lá, esbravejando e brigando, e não adianta. O caminho da santidade passa pelo amor. E quando a gente faz por amor, a gente faz com leveza. Eu me lembro bem, quando era jovencinho, tinha uma propaganda vocacional. Tinha Santa Missa em Seu Lar na Globo pela manhã, e tinha sempre a propaganda vocacional. E tinha um senhor, assim já velho, deitado numa cama, e uma freira que ia cuidar dele. E a freira, ele diz para ela: eu não faria isso que você faz nem por $1 milhão. E ela disse: nem eu. Faço por amor. Aquilo que o dinheiro não paga. Não é? É a nossa capacidade de amar. Nossa capacidade de amar que se manifesta, se é para todo mundo, para os homens, para as mulheres, que às vezes homens acham que amar só para as mulheres. Não, é para todo mundo. Caminho do amor é caminho para todo católico, para todo cristão. Nas pequenas coisas a gente vai manifestando a nossa capacidade de amar. Quando o outro vira a cara para você, daquela cara feia, você dá um sorriso para ele ou para ela. Assim o amor vai se manifestando. Assim o amor vai transformando a nossa vida e vai transformando também a vida dos outros e das outras. Né? E Santa Teresinha chega a essa percepção da centralidade do amor. Ela vai se perguntando: o que eu vou ser na igreja? Ela chega a pensar até em ser sacerdotisa, mas naquele tempo mulher não podia ser padre, né? Nem hoje, não é? Mas ela vai perguntando: o que eu vou ser? E aí ela chega a uma conclusão: eu vou ser o amor. No coração da igreja eu serei o amor. Por quê? Ela percebe que sendo o amor, ela seria tudo. Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus é amor, diz São João. Quem ama permanece em Deus. Quem ama está em Deus. E ela percebe isso. Percebe que sendo o amor, ela estaria no coração de Deus. Então é um grande exemplo para nós do caminho da nossa santidade, do caminho da nossa perfeição, no caminho da nossa perfeição que passa pelas pequenas coisas do dia a dia e passa pela nossa capacidade de amar. De ter um coração que ama à medida de Deus, ama à altura de Deus. Né? E ela é também padroeira das missões. E ela é padroeira das missões por causa disso. Porque dentro de um Carmelo, Carmelo é um convento fechado, né? Onde as freiras raramente saem, elas ficam ali, rezam. Mas de dentro de um Carmelo, ela tinha o mundo no coração. Ela tinha a conversão dos pecadores no coração. Ela tinha o desejo de que as pessoas mudassem de vida no coração. Ela é grande exemplo para nós de uma igreja em saída. O Papa Francisco fala muito de uma igreja em saída. Eu não canso de falar também de uma igreja em saída, uma igreja missionária. Ela é grande, esse grande exemplo para nós de uma igreja em saída, de uma igreja missionária. Uma igreja onde cada um se pergunta: o que eu estou fazendo por aqueles que estão longe de Deus? Uma igreja onde cada um se pergunta: o que eu estou fazendo? Onde cada católico se pergunta: o que eu estou fazendo por aqueles e aquelas que não estão na igreja, que não estão perto de Deus, que estão longe de Deus? O que eu estou fazendo? Será que eu estou rezando por essas pessoas? Será que eu estou sendo missionário, missionária, como Santa Teresinha, que lá de dentro do Carmelo é missionária? Quer dizer,
Será que eu me preocupo verdadeiramente com o anúncio de Jesus Cristo, com o testemunho de Jesus Cristo? Aquele anúncio leve, alegre, bonito, que cada um é chamado a dar. Que não é só o padre Edmilson que tem que dar, não é só os demais padres aqui de Ibaté que tem que dar, não sou só eu que tenho que dar, mas são cada um de nós. Cada um de nós que é batizado, cada um de nós que é católico, cada um de nós que vive da fé. Às vezes tem tanta gente ao redor da nossa casa que não vem à igreja, que não participa da igreja. E será que eu estou falando de Jesus Cristo para essas pessoas? Eu estou rezando por elas? Será que eu estou rezando por elas? Será que eu estou falando de Jesus Cristo para elas? No meu ambiente de trabalho, onde eu trabalho, deve ter gente que não vem à igreja. O que eu faço por elas? Ignoro? Convivo com elas, mas no rol dos meus amigos e minhas amigas, tem pessoas que não são católicas, que não vêm à igreja. O que eu faço por eles? Mas Jesus Cristo não é a grande razão da minha vida? Jesus Cristo não é a grande riqueza da minha vida? Mas se Ele é a grande riqueza da minha vida, como foi de Santa Teresinha, por que eu não o levo para os outros e para as outras? Por que eu não quero que os outros e as outras amem Jesus Cristo como eu também amo? Uma igreja missionária, uma igreja em saída. E Santa Teresinha é esse grande exemplo para nós de uma igreja missionária, de uma igreja em saída. Porque quem ama quer que todos se aproximem de Deus. Quem ama a Deus de verdade, ama os irmãos, quer também que os outros e as outras também experimentem o amor de Deus, também vivam do amor de Deus, também caminhem para a salvação. Então que Santa Teresinha, padroeira das missões, padroeira da nossa comunidade, que ela nos ajude a ter um amor maior, um amor à altura de Deus, um amor à medida de Deus, que ela nos ajude no caminho da santidade pelas pequenas coisas, que ela nos ajude também a sermos cada vez mais católicos em saída, homens e mulheres em saída, homens e mulheres católicos, que querem também que os outros e as outras voltem para Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo e amem Jesus Cristo como nós amamos. Que Santa Teresinha nos ajude nesse caminho bonito. Amém. Amém.